Obviamente, assim farei. Eu quero cumprimentar, obviamente, o organizador do evento, que é a APOS e o Dr. Paulo Brito, porque é sempre o anfitrião, aquilo que normalmente nós temos que agradecer. Depois, obviamente, que à Sra. Diretora Regional de Cultura e ao Sr. Professor António Rosa Mendes, que fez uma excelente coleção, que naturalmente nos fez todos reviver um tempo de há 200 anos atrás, mas com detalhe, nós estávamos a ver o Bento Tendeiro, o Manete, a Estrada do Olhão, as voltas que eles davam aqui, os barcos a escape, fizemos claramente um retrato da situação, com as palavras dele, que tem o contexto, a colocação perfeitamente adequada, e nós estamos a ver, de facto, todo esse conjunto de ocorrências que tiveram lugar, num certo contexto histórico, e em que os homens de Olhão e os homens de Facto tiveram esse papel preponderante numa página variante da história regional e da história portuguesa também, em relação à atitude do Napoleão, que tinha essa, enfim, vontade de subjugar Portugal aos interesses dele, tendo em conta a relação que tínhamos com a Inglaterra. De maneira que vir aqui é sempre um prazer, porque eu tenho uma vantagem quando venho à apresentação dos livros, é que vale muito mais do que a leitura do livro. Porque a gente lê o livro em casa, alguns num sítio, mas não tem o espírito, não tem o contexto, é uma coisa seca, só tem a pessoa e o papel, não há mais nada. Na apresentação há toda uma envolvência de personagens, de apresentação, de aspectos não escritos, porque nas apresentações dos livros dizem-se 90% das coisas que o livro não tem. Dizem-se outras coisas que envolvem, contextualizam, e portanto isso tem uma mais-valia que a leitura do livro só por si não é suficiente. E essa é a razão. De maneira que quero, por isso, agradecer o facto de me terem convidado. Eu tenho sempre o cuidado de procurar ler e através da história, perceber algumas coisas do contexto atual. Mesmo as pessoas que são engenheiros como eu, licenciados numa universidade pública, têm sempre a preocupação de perceber onde é que estamos e de onde é que viemos. E isso temos que nos recorrer dos historiadores. Mesmo quando eu quero saber o ordenamento do território, a geografia, a gestão política do território atual em termos de urbanismo, tenho que perceber a história. E isso é fundamental. Porque ninguém se consegue situar no presente, no tempo e no espaço, sem perceber de onde veio, porque caso contrário não tem rumo. Nós só conseguimos dar um rumo às coisas quando estamos cientes no presente, no tempo e no espaço. E por isso é preciso perceber o passado. Sem isso não se consegue traçar destinos, nada. Ainda esta manhã estava a ler uma coisa curiosa, num destes jornais de fim de semana, que eu acho muito interessante. Professores de Geografia estão a publicar agora umas coisas interessantes para, através de livros de História, descreverem a meteorologia do século XVII. Os anos em que houve secas, em que houve inundações, como é que isso teve implicação no comportamento do território. E isso é absolutamente possível. Comentamos, eu falava com este meu amigo, que já nos conhecemos há muitos anos, sobre o que aconteceu em dezembro de 1886, no Val do Guadiana. Que nós hoje, que somos autárquicos e que temos que gerir valores dos nossos cidadãos, faço ideia do que é que terá acontecido àqueles que eram responsáveis pelos municípios do Val do Guadiana, em dezembro de 1886. Se forem à estrada de Nerva e viram lá o sinal onde chegou a cheia, ou se forem ao Lago de Alcoatinho e olharem lá para cima daquela parede e viram lá o sinal, a gente fica aterrados com aquilo. Como é que se resolvia o problema deles? E essas coisas aconteceram, enfim, ao longo da história, e é bom a gente perceber isso. De maneira que, enfim, voltando ao Olhão e a Faro, não queria, naturalmente, dizer mais, senão agradecer o contexto e a cerimónia que aqui se produz, e, naturalmente, que estarei sempre disponível para participar nestes atos, intervalados com os compromissos que eu, naturalmente, tenho, e a minha colega, que está aqui muito atenta também, a Sra. Diretora Alexandra Gonçalves, a nossa diretora da biblioteca, que estão de uma forma também absorvente a terem em conta o que aqui se está a dizer. De maneira que eu, por mim, fiquei satisfeito, já absorvi uma parte essencial do livro, já levo aqui umas referências de trabalho em relação à Maneta, ao Tendeiro e ao Zé do Botequim. Portanto, são três figuras que eu terei que, com a ajuda da minha colega, num qualquer momento, fazer jus e naturalmente, respeitá-los naquilo que eles levam de contributo à história. Portanto, não me esquecerei mais, a partir de hoje, do Bento Tendeiro, do Zé do Botequim e do Maneta. E, portanto, por eles, valeu a pena vir aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Tem sido uma tarde muito agradável por ouvir as pessoas que falaram antes de mim. Agradeço a todos esta tarde e queria que as minhas palavras fossem muito breves, porque quero ouvir o que está aí desse lado, até porque eu não quero cortar o gostinho que o professor Rosa Mendes nos colocou para irmos tocar neste livro, folheá-lo e verificar a história de há 200 anos, esta história destes heróis farenses e olhanenses. Mas permitam-me só que enfatize aqui o papel da APOS, não só pela edição agora desta obra, mas também por todo o trabalho que tem feito na recolha histórica e no contributo que tem dado para a nossa memória, para nos conhecermos um pouco melhor. É isso que estivermos a fazer aqui esta tarde. Estivermos a saber um pouco mais de nós próprios, e isso é sempre muito bom. E tal como o Sr. Presidente dizia, nós hoje saímos daqui mais ricos porque percebemos que atrás de nós já houve pessoas que tiveram mais dificuldades que nós, e isso a história ensina-nos. E neste momento da nossa história, que estamos sempre a falar pelo lado negativo, pela crise, esta tarde nós viemos aqui ouvir pessoas que fizeram o contrário, ou seja, que se bateram, que lutaram, que quiseram ser portugueses. E nós hoje temos que fazer isso. Temos de ter orgulho neles e temos de trazer o seu espírito para os dias de hoje. E é isso que devemos agradecer à APOS e aqui ao Dr. António Paulo Brito por isso. Eu queria, apesar do professor Rosa Mendes ter falado de passagem no final da sua comunicação, queria elogiar também a obra, como ficou. Ou seja, o conteúdo já o ouvimos, mas também é muito agradável esta obra, o trabalho final da obra. A APOS e a LICOR estão realmente de parabéns por isso. E não podia deixar também de referir o autor, o Edgar Carvalho, porque é muito importante para nós, e o professor Rosa Mendes refere-o insistentemente e com muita cutilância também, perceber que no Algarve há jovens investigadores que estão a recolher a nossa história, que estão a recolher e que estão a construir a história do Algarve, que se constrói todos os dias, mas que é importante porque até há pouco tempo nós tínhamos obras de referência sobre o Algarve, mas não saíam muitas obras novas, ia-se dizendo o mesmo. Um autor dizia na década de 60, 20 anos depois dizia-se a mesma coisa, e o papel da Universidade do Algarve e destes jovens, que o professor Rosa Mendes é o mentor de muitos deles, e do mestrado que ele lidera de História Regional, vieram fazer a diferença. Por isso, orgulho nesta Biblioteca Municipal de Faro ser a terceira vez que, em conjunto com a Câmara Municipal de Faro, aqui estou para editar livros que saem de jovens investigadores, da pena de jovens investigadores que nos estão a dar esta lacuna que faltava e que estão a construir este puzzle que é a história do Algarve, e que é uma história que é muito rica e que tem muito mais do que aqueles acontecimentos que nós todos conhecemos, mas que faltavam e falta ainda muito caminho por caminhar. E eu queria dizer que este livro, para além de ser um livro que nos traz um momento histórico muito importante do Algarve, é um livro de teatro. Portanto, é muito importante ver e que este livro seja agora distribuído por tantas companhias de teatro amador que existem no Algarve, e que alguma delas queira pegar neste teatro, e que nós, Direção Regional da Cultura, estamos abertos a partilhar com eles esta iniciativa, e quem quiser pegar nesta obra, depois vamos levar esta obra à cena. Faz falta levar obras à cena que falem da nossa história do Algarve. Muito obrigada a todos pela iniciativa. Bom, então, eu agora queria devolver-vos a palavra e nós aqui deste lado gostaríamos de ouvir perguntas, comentários que tenham para dialogarmos minimamente, não é, sobre a história. Eu penso que não há certeza dela ter sido encenada. Tenho essa ideia. É possível que tenha sido, mas não há certeza.
senhor que apresentou uma comunicação sobre esta peça ao Congresso de há 2 anos, também foi feita essa pergunta e ela disse que não tinha informação. É provável que não tenha sido, porque logo a seguir foi a segunda invasão, portanto, em 1909, no próprio ano em que isto foi editado, a segunda invasão, portanto, os tempos ainda eram muito propícios para o teatro, para que se apresentassem peças contra os franceses. Os franceses, evidentemente, não permitiam, não é? E depois deve ter passado a conjuntura, passou a conjuntura, depois logo a seguir, nos anos a seguir, a Revolução Liberal de 1820, depois as guerras liberais, e temos que esperar até aos anos 40 para que o Garrett faça surgir o teatro português, não é? Mas nessa altura já esta peça se calhar jazia no esquecimento, não foi agora resgatada. Eu só aproveitava, porque há bocado esqueci, é que o Oliva diz assim, mostrando que ele tinha uma informação muito próxima dos usos no caso da linguagem. Isto é o Charroco, ele põe aqui o Charroco a falar, e o Charroco diz assim: olho vivo, pé ligeiro, arma pronta e fisga neles. Estas são as palavras da ordem do dia. Olho vivo, pé ligeiro, arma pronta e fisga neles. Eu já agora só queria dizer uma coisa, que eu penso que o tal esquecimento que aqui foi referido, do protagonismo que o Algarve teve na revolta contra a primeira invasão francesa, tem a ver, se calhar, com o facto de ter havido exatamente uma segunda e uma terceira invasão francesa, que também poderá ter causado não se ter posto em cena esta peça. Portanto, de facto, só a primeira invasão francesa é que chegou aqui ao Algarve, as outras não chegaram, mas a segunda e a terceira foram desastrosas para o país. Talvez, pelo menos, porque a segunda e a terceira foram autênticas invasões militares desastrosas, enquanto a primeira invasão foi uma invasão que, e isso é um aspecto que nós muitas vezes não focamos, mas aqui o professor Rosa Mendes falou um pouco sobre isso, foi uma invasão em que houve muito colaboracionismo da parte das autoridades portuguesas e não houve uma resistência militar organizada, não é? E de facto, também já agora eu queria dizer que relativo a este livro, esta peça de teatro, além de ter algumas falas de indivíduos como o ministro e até os capitães, em que tenta, através do que aqui está escrito, tenta dar uma autojustificação do colaboracionismo que esses militares e políticos administradores da época tiveram com os franceses. Mas há uma coisa muito curiosa aqui, que é, logo no prefácio do Luís Quer Oliva, escrito há 200 e poucos anos, ele escreveu isto muito rapidamente, em 15 dias, e teve que fazer alterações por causa da censura. E a censura não foi a censura dos franceses, foi a censura dos portugueses. Ele escreveu certamente coisas que não era adequado escrever na época, passado poucos meses da expulsão dos franceses. E o que não era adequado era que alguns portugueses com alguma posição social colaboraram com os franceses, e não era adequado na altura dizer isso, até porque no fundo o país, de alguma maneira, tinha que continuar a ter uma hierarquia, não é? Mas é a tal história, a revolta foi feita pelo povo, foi talvez uma das primeiras, não foi a primeira, eu penso que em 1300 e tal também houve, não é? Mas pronto, esta foi uma revolta verdadeiramente popular, por isso é que foi feita primeiro em Olhão, porque em Olhão era povo e praticamente nada mais povo, e aquilo que começou aqui em Faro foi também o povo que iniciou isto. E se não iniciou antes,
era porque, de facto, o povo em Faro tinha um conjunto de pessoas de outras classes sociais que o controlavam minimamente. E, portanto, só passado 3 dias é que aqui ocorreu depois a tal revolta. É que, de facto, este momento é muito importante para Olhão, não é? Para a história de Olhão. Não é tão importante para outro, por exemplo, para Faro, que tem uma história mais antiga. Não é? Mas, de facto, agora que estava a ouvir o professor Rosamento, pareceu-me que seria, se calhar, interessante um dia, aqui em Faro, pensar-se em comemorar de uma maneira algo teatral, a revolta que aconteceu ali na Igreja do Carmo, que seria talvez interessante fazer isso. Eu já agora diria também uma coisa. Eu penso que nós, através da história, não só isto nos pode dar satisfação, mas eu penso que é uma maneira de vender a imagem da cidade e das nossas terras e portanto, contribuir para um aumento do setor económico, sobretudo através do turismo. Portanto, eu penso que há uma ligação grande, pode haver uma grande ligação entre estas coisas da história e o turismo. E, inclusivamente, há 2 anos, quando se fez a comemoração dos 200 anos, eu julgo que o Algarve poderia ter ganho bastante se não se tivesse esquecido das comemorações. Na prática, o Algarve, como província, esqueceu-se das comemorações. E eu digo isto porque, por exemplo, estou-me a lembrar aqui as invasões francesas foram uma coisa marcante em toda a Europa. Portanto, é algo que afetou praticamente todos os povos europeus, e por isso, quando nós falamos de invasões francesas e falamos do que aconteceu no Algarve, nós despertamos o interesse de muitos europeus. Mas, inclusivamente, podemos despertar o interesse, por exemplo, dos brasileiros. Eu vejo aqui pessoas que foram comigo, aqui do Elbos Clube de Olhão e do Elbos Clube de Faro, que foram comigo em 2008 ao Rio de Janeiro, e fomos extraordinariamente bem recebidos. Isto foi para comemorar sobretudo para comemorar a travessia marítima do Caribe, que foi até ao Rio de Janeiro dar a boa nova à família real de que os franceses já estavam a ser expulsos aqui do Algarve. E nós fomos lá e verificámos o extraordinário impacto que tivemos no Rio de Janeiro. Nós fomos recebidos várias vezes, 2 vezes, pelo vereador da Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ou Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós aparecemos na televisão. Porquê? Porque naquele ano os brasileiros estavam sedentos de tudo quanto tivesse a ver com as histórias da partida e da ida da família real portuguesa para o Brasil. Ao contrário do que aconteceu no ano 2000, foi o ano em que nós comemorámos a descoberta do Brasil, em que nesse ano houve dentro do Brasil muitas forças que, enfim, expressaram o seu desagrado por muitos aspectos da colonização portuguesa. A verdade é que no ano de 2008 os brasileiros estavam sedentos de tudo quanto lhes lembrasse esta travessia e esta partida da família real para lá, porque eles perceberam nesse ano que a deslocação da família real para o Brasil tinha sido fundamental para o Império Brasileiro e para a nação brasileira. Se a família real não tivesse ido para lá, e lembro que é o único caso europeu em que uma família real sai da metrópole e vai para uma colónia, e portanto foi fundamental para os fundamentos da nação brasileira e daquela enorme nação que foi um império e que é ainda hoje um império, apesar de um império pacífico.
Foi fundamental isso. E, portanto, naquele ano de 2008, nós, que não tínhamos importância absolutamente nenhuma, éramos meras associações da sociedade civil, para lá fomos recebidos com fóruns de Estado. Por isso, eu acho que o Algarve esqueceu-se daquela oportunidade no ano de 2008. Poderíamos, e na altura ainda por cima não percebíamos o que atualmente agora já começamos a perceber, que o Brasil é um mercado importante. E, portanto, nós perdemos um pouco essa oportunidade. Se nós tivéssemos ido lá, nós ganhávamos dinheiro com o turismo, nós ganhávamos dinheiro com o facto de vendermos a nossa imagem no Brasil. E por isso a história é importante. E estes momentos são importantes. De facto, eu não sei se o Luís Sequeira Oliva alguma vez esteve aqui no Algarve. Eu penso que se calhar não há nenhum registro que nos diga isso. Mas eu sei que foi o Edgar Cavaco que me disse que tem a ideia que um irmão dele tinha sido militar no Algarve nessa altura. Não sei se foi através disso que ele saberia alguns termos, porque é curioso, de facto, haver termos muito populares e muito próprios de olhar. É muito curioso e, portanto, é capaz de ele ter tido seguramente alguma maneira de ter acesso a esse conhecimento, não é? Não sei. Agora o resto deixo para o professor Rosamiro. Quanto ao Oliva, haveria que investigar isso. Eu aqui tenho o que imprimi do dicionário bibliográfico do Inocêncio, que julgo que é a única fonte que há para a biografia dele, e aqui diz-se que ele portanto esteve em Paris, como eu disse há bocado, aliás, onde se dedicou ao estudo da química e, concluído este curso, veio para Lisboa, onde foi despachado primeiro-tenente do Corpo de Engenheiros e encarregado pelo governo da direção de uma fábrica de refinação de Salite na Vila de Moura. Portanto, esteve em Moura, era de primeiro-tenente do Corpo de Engenheiros. É possível que tenha dado aqui. É muito possível que tenha dado um salto aqui ao sul. Pelo menos é plausível. Agora, se efetivamente esteve ou não esteve, haveria que investigar, quer dizer, com o arquivo histórico militar, o processo dele, que deve haver lá, não é? Deve haver lá o processo dele, portanto, eu julgo que não seria difícil fazer uma investigação a esse respeito. Isso também me sugere um comentário sobre o lamentável atraso dos nossos estudos históricos. A doutora Dália há bocado aludiu à estrada, que eu, aliás, tenho a honra de dirigir na Universidade do Algarve, uma estrada em História do Algarve, recentíssimo, não é? Ainda não há mestres em História do Algarve, mas é precisamente uma tentativa para incrementar os estudos, as investigações e que a gente conheça mais acerca disso, não é? Quanto mais pessoas houver a trabalhar nesse âmbito, e neste caso o Oliva seria interessantíssimo fazer uma biografia deste homem, conhecer melhor a vida dele para a gente poder esclarecer essas interrogações como essa, onde é que ele de facto se foi documentar, se é de conhecimento direto, do ouvido mesmo e de vista, ou se foi apenas indiretamente que ele tomou conhecimento disto. Quanto a segunda pergunta, a segunda questão era aqui. Quanto ao bispo, o Dom Francisco Gomes do Avelar, grande bispo, a quem Faro deve muito, não é? Gosto de dizer que foi ele que trouxe o grande arquiteto Fábio, que fez ali o arco da vila, e a ele se deve que Faro seja, isto sem lisonja para Faro, mas que Faro tem uma fachada das mais lindas que existe em Portugal, embuçada embora, mas toda aquela zona
do Arco da Vila, da Igreja da Misericórdia, do Hospital da Misericórdia, daquela correnteza de casas a seguir, uma beleza. Estou aqui, deve-se ao Bispo. O Bispo, um homem enciclopedista, esclarecido. Agora, a doutrina da Igreja naquele tempo era a de que todo o poder vem de Deus. Todo o poder vem de Deus. E, portanto, os povos devem submeter-se incondicionadamente ao poder. E, portanto, o Bispo fez o que os outros bispos todos de Portugal fizeram, foi publicar pastorais. No dia 21 de maio de 1808, o Bispo, portanto, a escasso mês, pouco mês antes da volta, o Bispo fez uma pastoral em que dizia: os povos devem sofrer com paciência, devemos mostrar ao Imperador dos franceses que somos dignos da sua benevolência, etc. Portanto, dá a impressão que o Bispo já se apercebia que havia qualquer coisinha no ar e procurou apaciguar as coisas. Era a doutrina da Igreja da época e todos os bispos publicaram pastorais naquele sentido. Claro que isso não impediu que depois o Bispo fosse, de facto, vice-presidente da Junta Coordenativa do Algarve. O presidente foi o Marquês, aquilo que podia ser depois Marquês do Olhão, e mais tarde mesmo o governador militar do Algarve ia ter um papel importante nesse aspecto. O Coronel Lopes de Sousa, ele não estava de férias. O Coronel José Lopes de Sousa era governador militar de Gabriel Santo Antônio. Os franceses licenciaram. Quer dizer, os franceses seguiram a tática de aqueles oficiais que lhes parecia que eram desafetos, mais desafetos, licenciados. Os outros ficaram mais ou menos neutrais, eles mantinham-nos. Portanto, o José Lopes de Sousa não era bem visto aos olhos dos franceses, daí que eles o tivessem licenciado. Agora, ele estava em Olhão, não era em gozo de férias. Ele estava... Diz? Estava em mudança de ares? Sim, diz que estava em mudança de ares. Mas não é bem assim. Ele estava em casa da filha e do genro. Ele tinha uma filha. E a filha era casada com um capitão de ordenanças. E, portanto, ele estava em casa da filha. O que é que um homem muito respeitado pelo mundo. É? E, evidentemente, uma guerra de pescadores e tal. O senhor Coronel era uma figura altamente respeitada. Que aquilo no dia 16 aconteceu por acaso, também não. Isso aí é daquelas coisas que a gente não há documentos, mas a história não se faz só com documentos. A história tem que fazer também pensando, refletindo sobre as coisas e vendo a lógica dos possíveis. A verdade é esta. No dia 12 de junho, vésperas de Santo António, já tinha havido Sarrapudo. Foi nesse dia que o João da Rosa foi arranjar o altar que o Compromisso Marítimo tinha lá na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e destapou as armas reais. É preciso dizer o seguinte: a partir do dia 1 de fevereiro anterior, os franceses tinham declarado ateada a dinastia de Bragança. E, portanto, mandaram tapar ou até picar, se fosse de pedra, todos os símbolos da Casa de Bragança, da dinastia reinante em Portugal. E, portanto, aqueles símbolos que estão lá ainda hoje, pode-se ver na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a capela que era do Compromisso, tem lá as armas da Casa de Bragança. E essas armas estavam tapadas. Ora, no dia 12 de junho, o João da Rosa destapou aquilo. Aí foi de impulso. Aquilo foi uma veneta que deu. Não é? As coisas andavam já... os tipos lá em União estavam desesperados. Desesperados. Aquilo havia desespero. Porque o João da Rosa, basta ler, o João da Rosa diz: até desde Nosso Senhor nos abandonou. Não é? Aquele homem é um marítimo de letras gordas. O que ele escreve não é nada fingido. Até desde Nosso Senhor nos abandonou. Não é? E, portanto, eles estavam desesperados com os impostos que tinham que pagar aos franceses e com o facto de os franceses não deixarem ir lá.
Então, ele dizia que temos que vender as coisas, bom, é aquela expressão, está mal feito num cão. Pronto, é essa expressão. E isso aí foi de impulso. Isso aí foi de impulso. Nessa noite, na noite de Santo António, houve gritos, viva o Príncipe Regente, viva a coisa, quer dizer, a massa estava a levantar. E o coronel José Lopes de Sousa, um militar graduado, pode-se ver a biografia dele no livro do Dr. Alberto Iria, um homem, portanto, enfim, tinha uma cultura acima da média, e gostava, que conhecia bem o pulsar daquela gente, o pulsar a situação, e sabia que aquilo era só uma faísca para uma rede de povo aproveitar. É por isso que eu sou da opinião, e na creia que era, que naquele dia de 16 de junho, pelas 10 da manhã, quando ele ia para a missa, fardado, com o seu capacete alto, com o seu sabre, aquilo ressaltava no meio de toda a gente, a sua casaca, o seu calção branco, as botas até aqui ao joelho, e tal. Um homem já com os seus 63 anos, que era a idade que ele tinha, um homem que era uma idade profeta para aquele tempo, não é? Uma pessoa com 63 anos, uma pessoa, diga-se até que foi-se que no outro dia li no jornal, precisamente de Olhão, um relógio quando se dizia morreu fulano tal, 1928, o jornal é de 1928, morreu fulano tal com a proveta idade de 64 anos. Em 1928, 64 anos já era, e a gente hoje dizia, morreu um homem novo ainda, tem 64 anos, naquela altura tinha, e ele tinha, o José Lopes de Sousa tinha 63 anos, e agora, está-se a ver, naquela manhã, aquela manhã de junho, céu azul, azulinho, o pessoal, uma gota de gente, aquilo, o largo da igreja, quem conhece, toda a gente aqui conhece, o largo da igreja de Olhão, pujado de gente. Bom dia, Sr. Coronel, e tal. O Sr. Coronel passa, o Sr. Coronel já leva de fisgada. E daí que ele chega lá e diz, e depois, ao contrário do que se diz, porque a fonte aqui segura é o João da Rosa, é o manuscrito do João da Rosa, é claro. O patriotismo depois levou a que se afirmasse que o Coronel Lopes de Sousa diria assim, já não há portugueses como havia antes. Impossível. Impossível porque a identidade das pessoas naquela altura não era serem portugueses. Não é? Isto é atribuir à gente daquele tempo sentimentos que nós hoje temos. Nós hoje, a nossa identidade, antes de Farense, antes de Olhanense, antes de Algarvios, é sempre portugueses. Não é? Mas naquela altura em que não havia escolaridade, em que não havia forças armadas obrigatórias, em que não havia meios de comunicação, de gente iletrada e tal, a identidade das pessoas não era essa. O Lopes de Sousa conhecia-os muito bem e feriu a corda sensível. Ele disse já não há homens do mar como havia antes. É isso que o João da Rosa escreve. Já não há homens do mar como havia antes. E os tipos dizem logo, como é que não há homens do mar e tal? Somos como os nossos antepassados. Mas isso só confirma que o Lopes de Sousa já levava de fisgar e tinha um plano. E de facto incendiou. Eu passo a modéstia, mas permito-me remeter-me para o meu livro, O Olhão Fez a Si Próprio, onde eu tento precisamente fazer essa explicação. Não pode conhecer tudo, mas dou-lhe essa informação publicada em 2009 pela editora Jeito Singular de Olhão, precisamente. O Olhão Fez a Si Próprio, em que eu tento precisamente explicar exatamente esses parâmetros que isto teve a dizer e que basicamente é o seguinte: o Olhão aparece no século XVII. Aparece no século XVII porquê? Não. O Olhão resulta de pescadores de Faro que se deslocalizaram ali para aquela praia, para a praia do Olhão. Porquê é que eles se deslocalizaram? Primeiro, porque tinham água para fazer a caldeirada, como eles chamam, é o olhão, o olho d'água. Segundo, estavam em frente à barra. À barra de Faro, que era ali em frente. E terceiro, os pescadores localizaram-se para
autoridades civis e eclesiásticas. Era a dízima, é que nós nem imaginamos, nós que hoje estamos como estamos com os impostos, não é? Ainda bom, não vale a pena falar disso. Uma questão de área, uma questão de acesso. Sim, acesso. Sim, a questão do acesso. O acesso era logo direto, não é? E depois, isso que eu estava a falar, a grande pressão fiscal, que eles pagavam logo a dízima velha e a dízima nova, que era logo 10% mais 10%, 20%, depois mais uma série de coisas, estas duas, a dízima nova e a dízima velha, depois a CISA, que era sobre todas as transações, depois ainda por cima a dízima eclesiástica, quer dizer, mais de 50% do rendimento coletável das dízimas nós hoje iam em impostos. Portanto, eles ao deslocalizarem-se, eles estavam a fugir, exatamente, eles estavam a fugir à pressão fiscal daqui das autoridades, porque só quem pagava impostos era aquela plebe, as classes, a aristocracia. A aristocracia ficou aqui a Faro. A gente nobre da governança da terra, como dizia, então a gente nobre estava aqui a Faro, controlava os cargos da Câmara Municipal, os cargos da Câmara Municipal evidentemente não eram eleitos, eram sempre os mesmos, aquilo eram os primos, os cunhados, os genros, controlavam a Câmara, havia uma pauta daqueles que eram elegíveis e depois o desembarque do passo é que determinava todos os anos quem é que ocupava aqueles lugares. E, portanto, esses pescadores que foram para lá criam uma micro-sociedade em que não há aristocracia, são todos iguais. O Raul Bradão disse isso muito bem. Os homens do mar, com aquela solidariedade perante os perigos do mar, são todos iguais, quer dizer, e naquela sociedade não há aristocracia, são todos plebeus. É claro, há uns mais ricos e há outros mais pobres. Há o armador e há o pescador da companhia. Mas durante o século XVIII, e depois isso segue-se, o olhão vai crescendo. Nos finais do século XVII ainda consegue separar-se de Quelves e criar uma freguesia própria, em 1696. Eles pertenciam à freguesia de Quelves, uma freguesia rural, e conseguem que o bispo de Faro lhes conceda uma freguesia só para eles. Eles depois fazem, à custa deles, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Está lá. O que é o que eu digo, a nossa historiografia anda um bocado distraída, porque está lá, só de dizer isto, no lintel da igreja, está lá, feita à custa dos homens do mar. Não é mais lá, não está escrito uma coisa destas. É bom não nos esquecermos também que os exércitos franceses eram jacobinos e eram, portanto, não aceitavam a igreja, não aceitavam o poder eclesiástico. É bom que isto se aflore e, portanto, daí o tal movimento também um pouco para revoltar-se, porque estava, enfim... Isso também contribuiu, sim. Também jogado no poder mas não compreendia as realidades históricas, identitárias, regionais e local. Exato. Mas o que é mais importante disso tudo, na minha opinião, é o seguinte, é explicar porque é que foi a União. Porque é que a revolta contra os franceses foi a União e não foi noutro exatamente por isso. Por ser uma sociedade igualitária, por ser uma sociedade em que não havia aristocratas nem plebeus, eram todos plebeus, que depois em 1765 conseguiram o compromisso marítimo deles. O compromisso marítimo era uma coisa importantíssima para o Olhão. Todos os barquinhos, à hora de fazerem as contas, descontavam como se fosse mais um da companhia para o compromisso marítimo. Portanto, o compromisso marítimo congregou aquela gente toda e ali cria-se uma sociedade. Não havia ricos nem pobres, eram todos. Não havia ricos e pobres. Não havia ricos e pobres. Não. Isso seria dar uma ideia errada. Havia uns mais ricos, ou melhor, havia uns menos pobres que outros. Porque os armadores, etc., aqueles que tinham barcos e tal, tinham mais poder económico. E olha, eu li uma série de testamentos. Eu li os testamentos, está no arquivo de Olhão, feitos lá por eles na praia de Olhão, e havia ali dinheiro, vê-se pelas deixas, não é? Havia ali dinheiro metálico, não é? Corria dinheiro, até
porque é gente que se dedicava, e isso também é muito mais conhecido, ao contrabando. Não é? Ao contrabando, como a barra estava longe aqui de Faro, pois eles conseguiam à sorrelfa iludir as autoridades fiscais, embora eles depois pusessem uma portagem lá mesmo na praia de Olhão. Puseram lá mesmo uma portagem para evitar essa fuga ao fisco. Mas a fuga ao fisco sempre foi feita porque a pressão fiscal era tão grande que não havia outra forma de não fazer. Mas as coisas acontecem em Olhão e não no outro lado qualquer, precisamente porque o Olhão é uma micro-sociedade, quer dizer, numa sociedade caracterizada por existirem estratos sociais. Não é? Em Olhão não há estratos sociais, quer dizer, não há aristocratas nem plebeus, são todos iguais. E é isso que explica que tinham sido todos, homens, mulheres, ricos, pobres, rapazes, raparigas, até os próprios padres da igreja que foram contagiados também, o célebre padre Malveiro, que depois do José Lopes de Sousa, porque é preciso dizer que o José Lopes de Sousa depois sofreu, o José Lopes de Sousa depois viu as coisas mal paradas no dia 18 e ele e o Sebastião Martins Mestre foram-se embora os dois. E deixaram o pessoal lá em Olhão sem chefes. Eles viram que as coisas estavam mal paradas e foram-se embora. Podia ter ido um e ficar do outro. Não, mas foi um fazer companhia ao outro. Puseram-se ao fresco. E aí foi o padre Malveiro, que foi o homem que liderou, depois, juntamente com o juiz do compromisso marítimo, liderou aquilo. Mas, para acabar, foi em Olhão por causa disso. E depois, a história não é só aquilo que foi, é também aquilo que poderia ter sido. E se não é Olhão que se revolta, a história tinha sido diferente. A história tinha sido diferente. Como é que seria? A gente não pode saber. Mas a verdade é que foi a revolta de Olhão que depois provocou aqui a revolta de Faro. Mas a revolta de Faro não foi a revolta das autoridades de Faro, que essas aí, pois, não quero com isto ofender ninguém, nem os ânimos diferentes, mas as autoridades de Faro colaboraram. Até porque quando Olhão estava revoltada, apareceu lá um militar da Câmara de Faro a ameaçar se não se rendessem de imediato. As autoridades de Faro colaboraram e, portanto, há o levantamento de Olhão, eu sublinho a proposição, o levantamento de Olhão, que é em peso, e há depois o levantamento em Faro. Não é de Faro, é em Faro, porque aqui em Faro já foram todos. Foi uma parte. Aqui em Faro foi o Bento Tendeiro, e foi o Zé do Botequim, e foi essa malta toda, essa malta de pata descalça, é quem se apontou aqui, e nem extremos. É muito bom que não nos esqueçamos de que o reino de Portugal e dos Algarves começaram em Setúbal, Alcácer de Sal, que o Alentejo e o Algarve era o reino de Portugal e dos Algarves, e foi sempre muito esquecido pela coroa. E com a dominação dos ingleses, quer na capital, quer no norte, quer já com o vinho do Porto, quer já com uma Revolução Industrial, que em 1800 já se perspectivava, não é? A partir da Revolução Francesa, em 1789, a Europa entrou em turbulência, não é? Mas o Algarve e o Alentejo eram um todo, esquecido, durante até quase a Primeira República. Mas o Algarve também. Não, o Algarve era a periferia absoluta. Exatamente. Periferia da periferia. Portanto, o que acontece, o que nos aconteceu a nós, algarvios, durante centenas de anos, foi um antilusamento. A marginalidade, sim. Repara uma coisa. O último rei de Portugal que esteve aqui no Algarve, até ao século XIX, até ao Dom Carlos. O Dom Carlos esteve aqui em Faro, em 1897. Esteve em Faro, esteve em Olhão, fez uma visita real ao Algarve em 1897.
adolescentes e vou dizer, o Dom Carlos. Um O Dom Carlos veio de comboio, não? Comboio. Foi de comboio, foi a de barco, não é? Parece. Veio 2 vezes em 2 anos seguidos, não é? Mas a primeira vez, pelo menos, veio de comboio. Veio de comboio, porque o comboio só chegou aqui em Faro em 1889. Não é? Só em 1889 é que chegou aqui em Faro. O que era vir a Faro, naquele tempo, um bispo do século XIX que era deputado ao Parlamento, em meados do século XIX desapareceu do Parlamento durante um mês. Quando voltou, os outros padres perguntaram, então, o seu bispo, há um mês que não o vemos, desertou das câmaras, foi ao Algarve. Ir ao Algarve era uma coisa. Mas o Dom Carlos esteve cá em 1896 e 7, depois, não é, doutor? Essas datas. Mas antes dele, o último que tinha dado foi o Dom Sebastião em 1572. O Dom Sebastião, não, passagem nada. O Dom Sebastião veio 3 vezes aqui ao Algarve. O Dom Sebastião foi o homem que descobriu o turismo aqui no Algarve, estava sempre metido. Não é? Porque ele queria o Algarve de Alemar, ele queria passar ao outro lado e o mais próximo era aqui. Ele veio 3 vezes ao Algarve, mas depois dele está a ver século XVIII, século XIX, não é? Até ao final, durante mais de 200 anos, nenhum monarca sequer veio ao Algarve. Daí que quando os tipos do CAI chegaram lá ao Brasil a dizerem ao Dom João III, nós somos de Olhão, no Algarve e tal, ao Dom João VI, ao Príncipe Regente, então, não sabia o Príncipe Regente o que era Olhão, nunca ele tinha ouvido falar em Olhão, nunca ele tinha ouvido falar no Algarve, sim, mas ele não fazia ideia nenhuma da geografia, do terreno, eles não viajavam, o Algarve era uma coisa absolutamente margem das margens, é assim que o professor Ricardo Magalhães diz, margem das margens, periferia periferia. É por isso que eu também não acredito que os tipos do CAI tivessem ido, como se diz, ido ao Brasil para levar a notícia. Ninguém vai lá, ninguém atravessa o oceano de margem a margem para ir levar uma notícia. Eles o que foram lá foi buscar aquilo que depois trouxeram. Foi